Eu vou falar sobre algumas profissões que entram dentro do Nexo 3 da NR15, que são profissões que têm limites de tolerância para exposição ao calor. As profissões em questão, elas ganham um valor a mais no salário, pois estão expostas a altas temperaturas. Lembrando que a fonte de temperatura não pode ser uma fonte natural, como por exemplo o sol. Alguém que trabalha debaixo do sol, como por exemplo em uma plantação, ela não ganha direito a esse valor a mais no salário. Já alguém que trabalha, por exemplo, na usinagem ou fazendo mineração, um trabalho braçal, e obviamente vai ter máquinas perto da pessoa perfurando o chão e tudo mais. Pessoas que trabalham em profissões similares a essas, elas têm direito a esse benefício. E agora eu vou listar um pouco algumas das profissões que têm esse benefício e falar um pouco mais sobre elas. Não é surpresa para ninguém que a profissão de bombeiro é algo extremamente arriscado e que exige tanto do físico quanto do psicológico de quem exerce. A profissão em questão, ela entra no anexo 3 da NR15, são profissões que estão expostas a altas temperaturas. Lembrando que só entra nessa ideia do anexo 3 da NR15 profissões que ficam sob altas temperaturas de origem não natural, como por exemplo, pessoas que trabalham em fábricas, em mineradoras, em, na cozinha, chefes de cozinha que ficam em altas temperaturas, obviamente cozinhando. Então, se é uma fonte de calor natural, como por exemplo um pedreiro que está debaixo do sol, ele não entra no anexo 3 NR15, segundo a lei. Voltando à profissão de bombeiro, ela é dividida em níveis, algo próximo de como é dividido no exército. O primeiro nível começa com soldado de segunda classe, soldado de primeira classe, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, cadente, aspirante a oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. O salário de bombeiro ele pode começar entre R$ 1.573 e chegar até 2.243. Fica nisso. Nos cargos mais altos, o salário de bombeiro aqui no Brasil pode chegar até R$ 13.000. Não precisa falar em muitas palavras que é uma profissão muito arriscada e fere-se anualmente cerca de 300 mil bombeiros e vem a falecer 1.000 bombeiros por ano aqui no Brasil. O soldador convencional é uma profissão que, apesar de não ser tão popular como, por exemplo, um médico ou um psicólogo, é uma profissão extremamente importante, até porque tudo que a gente usa no nosso dia a dia praticamente passou por um processo de solda, como por exemplo nossos celulares, nosso computador, nossa televisão, nossa bicicleta, até mesmo nossos carros, todos passaram por um processo de solda. O salário de um soldador pode variar entre R$ 2.300 até a casa de uns 3.000, em alguns casos superar bastante esse número. Apesar de não parecer, o trabalho de um soldador pode ser algo muito prejudicial para quem exerce o ofício, porque você trabalha muitas horas em uma posição desagradável e desconfortável, você inala gases que podem ser prejudiciais à sua saúde, você é atingido por respingos ou faíscas de compostos que você está trabalhando, ou faíscas dos metais que você está soldando, a exposição dos nossos olhos a raios ultravioletas, porque, bem, todas aquelas faíscas, né, em frente àquela máscara, por mais que a máscara ajude a não tocar diretamente todos aqueles raios ultravioletas piscando o tempo inteiro, acaba sendo prejudicial para a visão de quem exerce o ofício. A pessoa fica muito tempo exercendo a profissão, ouvindo barulhos altos, então já prejudica também a audição dela.
Fora que exercer a profissão por si só pode resultar em incêndios, explosões, intoxicações e até acidentes físicos, como por exemplo a solda escorregar e bater em alguma parte do seu corpo, você está soldando alguma coisa que possa ter algum material inflamável por dentro e aquilo entrar em combustão ou intoxicação por você estar inalando algum gás que pode ser nocivo à sua saúde. Então a profissão de soldador, desculpa, apesar de não ser uma profissão tão falada, ela é extremamente necessária, principalmente para a indústria, até porque lá é o cenário principal de um soldador. E obviamente, alguém que trabalha nessa área e se encaixa na ideia do anexo 3 da NR15, até porque ela fica com toda aquela roupa com proteção, fica com máquinas perto dela, fica com a própria solda, que é muito quente, então a pessoa fica exposta a altas temperaturas. O soldador naval, ele também não se encontra diretamente no contexto da NR15, anexo 3, mas vale a pena ser citado porque é um derivado da profissão convencional, que é o soldador que trabalha na fábrica e tudo mais. Apesar de ser um mercado relativamente nem tão grande como a soldagem convencional, quando um soldador que faz soldagem em qualquer construção naval ou em porto, ele costuma ficar lá por muito tempo, pois nunca é um trabalho que você consiga fazer de uma semana para outra. É um trabalho que leva meses, meses e meses. Então, normalmente, quando um porto ele chama um soldador de construção e reparação naval, ele vai ficar durante um bom tempo lá. Então, de forma relativa, é um trabalho estável. A faixa salarial fica entre R$ 2.500 por mês. Em alguns casos, podem exceder a R$ 6.000 por mês. A soldagem subaquática, apesar de não ser uma profissão tão popular, ela existe e a média salarial de um soldador subaquático fica entre uns US$ 30.000 e nos casos mais raros chega a US$ 87.000. É uma profissão que tem assim, uma remuneração exorbitante, mas também o mercado não se encontra muito aqui no Brasil. E ela também tem um problema, apesar de ela não se encaixar no anexo 3 da NR15, que é o nosso tema, ela tem um nível de periculosidade muito alta, porque além de você ter que ficar submerso trabalhando com a soldagem, que já é algo por si só perigoso, no ar, imagina debaixo d'água, você ainda tem que saber muito de mergulho e você sempre está saindo de um lugar do planeta para ir para outro. Você nunca para em um lugar só. Até porque no mercado não se encontra tão localizado em um único lugar. Então é uma profissão que remunera muito bem, porém ela é muito instável. Você não consegue ficar em um lugar prestando serviço só ali. Outra profissão que entra dentro da ideia da NR15 e o Nexo 3, que são pessoas que estão sujeitas a altas temperaturas, é a profissão de cozinheiro ou auxiliar de cozinha, ou qualquer outra profissão que tenha contato diretamente com a cozinha. Porém, segundo a lei, a cozinha tem que estar acima de 26,7 graus para que os funcionários que lá trabalham tenham direito a esse benefício. Uma curiosidade é que essa é uma das poucas profissões que existe um divisor de águas para falar se a pessoa ganha ou não ganha benefício. Porque em profissões como quem trabalha na mineração, por exemplo, naquele trabalho mais braçal, as pessoas é feito um cálculo em cima da quantidade de calorias que elas gastam fazendo todo esse trabalho de mineração, todo aquele trabalho braçal, e é achado o valor de quanto eles vão ganhar em cima da ideia de eles estarem em altas temperaturas. Até porque, além de ter a condição do clima, que segundo leis não que não interfira, claro que na hora de trabalhar interfere, mas não é isso que vai dar o benefício ao funcionário,
e sim todas as máquinas ao redor que estão trabalhando, além do que tem o barulho e tudo mais. E isso acaba sendo prejudicial para o trabalhador. Então, na profissão de cozinheiro, ou quem trabalha na cozinha, acaba que tem essa coisa a mais. Vou falar um pouco sobre o IBUTG, o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo. Ele classifica e avalia a exposição ao calor no ambiente de trabalho, utilizando equações que definem qual a temperatura máxima em que o funcionário pode ser exposto. Eles utilizam uma exposição para ambientes internos e outra para ambientes externos. Em ambientes internos, eles utilizam a temperatura de bulbo natural e a temperatura do globo. Em ambientes externos, eles utilizam a temperatura de globo, a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo natural. O modo que o funcionário opera também é importante. Se o funcionário opera sentado, quer dizer que ele gasta menos calorias, então ele pode ser exposto a uma temperatura um pouco maior. Assim como se ele fizer trabalho pesado, como pedreiros, a exposição ao calor tem que ser menor. Se tratando de exposição ao calor, existe uma tabela que define os períodos de descanso que um funcionário deve ter enquanto está cumprindo sua carga horária. No Brasil, a legislação referente às atividades e operações insalubres é a norma regulamentadora número 15. Em seu anexo 3º, ela se trata sobre os limites de tolerância à exposição ao calor. Primeiramente, é necessário entender a diferença entre conforto térmico e sobrecarga térmica. O conforto térmico é totalmente pessoal e subjetivo, enquanto a sobrecarga térmica é de onde o Estado se baseou para a criação dessa norma regulamentadora referente ao trabalho insalubre com exposição ao calor. Esse limite é estabelecido através do índice bulbo úmido termômetro de globo. Esse limite também é colocado através de uma série de variáveis. Uma delas é o local de descanso. Se o local de descanso for o mesmo em que a pessoa tem exposição de calor, ou seja, o local de trabalho, tende a haver uma diminuição desse limite, já que a exposição é contínua. Agora, se o local de descanso for um local com controle térmico, esse limite é um pouco maior. Outra coisa que também é uma variável nesse IBUTG, no sentido de aumentar ou diminuir o limite, é a classificação de trabalho. Se o trabalho for considerado leve, ou seja, não há esforço físico contínuo, e se trabalha sentado ou de pé com pouco esforço físico, há um limite bem maior do que nos outros casos, como classificação de um trabalho mediano, em que há um esforço físico um pouco maior e o limite de calor menor. E no trabalho considerado pesado, onde o limite de exposição ao calor é bem menor. A quantidade de tempo de descanso para a quantidade de trabalho também é muito importante para definir qual será o limite. Ele pode ser de trabalho contínuo, ou seja, horas ininterruptas, até de 15 por 45 minutos, sendo 15 os minutos trabalhados e 45 minutos os minutos de descanso. Sendo o ininterrupto o que tem o menor limite e de 15 por 45 que tem o maior limite do índice IBUTG.